Bom dia, queridos. É com muita alegria que eu estou aqui para anunciar mais uma palavra de Deus, para fazer estremecer as portas do inferno. Porque parece isso clichê, mas realmente o que a gente prega aqui na nossa página é a pura palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é a única coisa capaz de estremecer o inferno, de fazer com que o diabo saia da sua vida. Porque, porque a palavra de Deus ela ensina o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então, quando nós conhecemos a verdade, nós aniquilamos a mentira. E quando nós aniquilamos a mentira, nós estamos aniquilando o diabo da sua vida. Porque a palavra de Deus ensina que o pai da mentira é o diabo. Então, muitas pessoas nessa página, elas estão vivendo uma mentira, não porque elas querem viver uma mentira, mas porque elas ainda não tiveram a oportunidade de ouvir a verdade para que elas pudessem seguir a verdade. Então eu não condeno ninguém. Eu não condeno você. Se você hoje está dentro de uma igreja evangélica, se você hoje está dentro de uma igreja católica, se você hoje segue uma religião, eu não te condeno. Até então você não conhecia a palavra de Deus, até então você não conhecia a verdade. Mas a partir do momento que você começa a ouvir a palavra de Deus, ou começa a saber o que está escrito na Bíblia, que foi a ordem de Deus para que você seguisse, e você nega a palavra de Deus, aí sim, querido, aí eu não tenho pena de você, não. Aí eu peço a Deus que realmente te lance no inferno. Porque se você ouve a palavra de Deus e não aceita, então você é amante de Satanás. E eu estou ao lado do reino de Deus. Eu não posso dizer que te amo se você não ama o Deus que eu amo. Perceba que o Senhor, ele levanta os seus servos para anunciar aquilo que é certo. Se Satanás fosse amigo de Deus, Deus deixaria Satanás aonde? Lá no céu, na glória. Mas Deus odiou o diabo e Deus o lançou nessa terra. E afastou da presença dele todos os anjos que pensavam igual ao diabo. Perceba que não há comunhão entre luz e trevas. Não tem como você viver em harmonia com aquilo que é errado. E a prova disso é que Deus lançou o diabo na terra. Se Deus quisesse que o diabo vivesse em harmonia com os anjos, ai, vamos congregar ao Senhor. Não, não, congregar ao Senhor, o crente fala isso, é engraçado, né? Congregar ao Senhor, os que fazem a vontade de Deus. Nesse momento lá no céu está havendo uma congregação dos santos de Deus. Não há comunhão entre luz e trevas. A palavra de Deus ensina isso. Se você está dentro de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, e não aguenta mais as coisas que você vê lá dentro, porque você sente que aquilo está te incomodando, então saiba que você tem um chamado de Deus dentro de você. Porque muitos estão lá dentro, estão aceitando tudo aquilo que estão vendo, achando normal, calados, e ainda manda você não julgar quando você abre a boca para defender a palavra de Deus. Então perceba que o Senhor separa Satanás dos seus anjos, para que os anjos dele não sejam contaminados com as mentiras de Satanás. Prova bíblica maior que essa? Não tem, querido. Não tem. Esse negócio de, devemos congregar. Não, não devemos congregar. Devemos nos afastar daquilo que é ruim. A palavra de Deus ensina isso, Salmo 1. Provérbios também ensina. Então perceba que você está na igreja evangélica e está vendo coisa errada. Está sentindo que lá não é o lugar para você. Está na igreja católica vendo que lá tem coisa errada e que lá não é o lugar para você. E você continua nela. Então eu vou te dizer aqui o que diz a palavra de Deus. Depois dessa breve introdução. Acho que a palavra é bem clara, né? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Só quero que vocês tenham noção de que Deus, ele separa o seu povo do mal. Andar com o mal, achando que nós devemos congregar com o mal, isso é uma grande mentira, uma grande enganação. Uma grande enganação. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Jeremias, capítulo 7. Então a palavra de Deus veio a Jeremias. Jeremias é um profeta. Assim como eu, assim como você, se você decidir pregar a palavra de Deus, você será um profeta. Se Deus te chamar e você aceitar o seu propósito com Deus, você será um profeta. Profeta é aquele que anuncia as coisas que hão de vir. É aquele que prega a palavra de Deus. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias. E Deus disse a Jeremias: fica de pé à porta da casa do Senhor e aí anuncia essa mensagem. Antigamente a casa do Senhor eram tabernáculos iguais a esse que existe hoje em dia.
Só que quando Cristo veio, ele aboliu essa questão do tabernáculo. Perceba que os tabernáculos hoje em dia eles são feitos como uma forma de contrapor as escrituras, porque não é mais necessário que você vá a templos para buscar Deus. E a prova disso é que Deus mesmo disse isso no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24, onde ele disse que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e que o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Então perceba que o sangue de Cristo ele mudou a forma como nós nos relacionamos com Deus. Antigamente nós precisávamos de templo, conforme as igrejas evangélicas e católicas fazem hoje em dia. Mas hoje em dia não, todos nós temos livre acesso ao trono de Deus. Basta que convertamos o nosso coração e que verdadeiramente estejamos arrependidos dos nossos pecados. Quer uma prova disso? O apóstolo Paulo, quando foi convertido, ele estava onde? Estava no deserto. Quando os apóstolos foram batizados pelo Espírito Santo, eles estavam onde? Estavam unidos, conversando normalmente, dentro de um lugar qualquer. E, no entanto, o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles e eles começaram a falar em línguas e foram batizados com o Espírito Santo. Assim como eles foram batizados em qualquer lugar, você pode ser batizado em qualquer lugar. Basta que nesse lugar você tenha um coração verdadeiramente arrependido e disposto a se arrepender dos seus pecados. Continuando, irmãos. Então Deus falou para Jeremias, Jeremias, fica de pé e fala para essas pessoas que estão aí dentro que eu vou dizer. Versículo 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Melhorai vossa conduta e vossas práticas, que vos farei repousar sempre nesse lugar. Não confieis nestas palavras mentirosas. Abre parênteses. É o templo do Senhor, é o templo do Senhor, é o templo do Senhor. Fecha parênteses. Fecha aspas. Então as pessoas antigamente diziam, aqui é o templo de Deus, aqui é o templo de Deus, aqui é o templo de Deus. E Deus instruiu Jeremias a dizer para vocês que estas palavras são mentirosas. Perceba que hoje em dia os pastores dizem que você tem que ter uma vida no altar. Porque se você não estiver aqui, nada vai acontecer na sua vida, você tem que ter uma vida sobre o altar. Então perceba que Deus avisou Jeremias. Jeremias diz para essas pessoas para que eles não confiem nessas palavras. Porque são palavras mentirosas. Jeremias 7, versículo 3 e versículo 4. É só você abrir na sua Bíblia e você vai ver. E aí Deus diz o seguinte. Ou seja, uma condição. Só se endireitardes mesmo o vosso caminho, o vosso modo de agir, se fizerdes valer justiças uns com os outros, e não continuardes a tapear as pessoas, se não continuardes a enganar os órfãos, as viúvas, neste lugar, se nunca mais vocês tirarem vida de pessoas inocentes, e nem forem atrás de deuses estranhos para a vossa própria desgraça, só então eu farei repousar nesse lugar a terra que eu dei aos vossos pais, desde sempre e para sempre. Querida, eu vou te explicar essa palavra, porque eu sei que a palavra de Deus é uma palavra difícil de entender. O amor de Cristo é a tradução da lei. Sem o amor de Cristo, nós não conseguimos entender a Bíblia. Nós lemos e não entendemos. Nós decoramos, mas não trazemos para a nossa vida. Por isso que o amor, ainda que eu tivesse toda a fé, sem amor eu nada seria. Lembra de 1 Coríntios capítulo 13, né? Então, se nós não temos o amor de Deus em nossas vidas, nós não conseguimos entender nada. Porque o amor é a tradução das Escrituras. Então, perceba que Jeremias diz, povo de Deus, assim como eu estou falando para vocês agora, vocês só receberão Deus em vossas vidas se vocês endireitarem o seu caminho, se vocês endireitarem o seu modo de agir, se vocês cometerem a justiça, ajudando aos pobres, aos necessitados, se vocês pararem de enganar as pessoas, se vocês não planejarem tirar a vida das pessoas, se vocês não idolatrarem pastores, se vocês não idolatrarem templos, se vocês não idolatrarem líderes religiosos, cantores religiosos, se vocês não tiverem nenhum tipo de idolatria, ou seja, amor ao dinheiro, coisa que você coloque à frente da sua relação com Deus. Versículo 7. Só então eu entrarei nesse lugar e darei a vocês a terra que eu dei aos vossos pais,
E os vossos pais são os patriarcas da fé. São aqueles homens que, como Abraão, homens movidos pela fé, estabeleceram a sua descendência. Então, todo aquele que serve a palavra de Deus em espírito e em verdade, ele provém da descendência de Abraão. Todos nós, da mesma forma como você teve um avô, um bisavô, um tataravô, e assim sucessivamente, lá para trás, a descendência da nossa fé, ela é de Abraão. Porque nós guardamos os mandamentos de Deus, nós estamos dispostos a servir a Deus em espírito e em verdade. E essa fé, ela é hereditária e ela é fruto de uma aliança com Deus. O próprio Cristo vem da descendência de Abraão. Então Deus continua. Se você coloca confiança... Não, Deus está afirmando, você coloca confiança em palavras mentirosas que nada servem. Isso está escrito no versículo 8. Perceba que Deus quer que você sirva a Ele, mudando seu caminho, seu modo de agir, ajudando o pobre, ajudando o necessitado, e saindo desse lugar. Porque os pastores dizem para você, aqui é o templo do Senhor, aqui é o templo do Senhor. Mas o versículo 8 diz, você está colocando a vossa confiança em palavras mentirosas que não servem para nada. Deus está te dizendo, abre a Bíblia e confira. Jeremias 7, versículo 8. Você está colocando a sua confiança em palavras mentirosas que não servem para nada. Não tem que ter vida em altar, não tem que ir para a igreja. Isso é uma grande mentira. O que Deus quer é que você endireite o seu caminho, o seu modo de agir. Que você seja uma pessoa justa, que ajude o pobre necessitado. E aí sim, Deus entrará em sua vida. Olha, continuando. A palavra nem começou, hein, queridos? Essa palavra aqui realmente é muito forte. Porque ela retrata bem o que é a religião, seja qual for. Ela retrata a religião. Então Deus diz, o que me incomoda? Roubar, assassinar, cometer adultério, ou seja, trair, jurar falso, incensar a Baal, ou seja, acender velas para o demônio, seguir outros deuses que jamais conhecestes, e depois entrardes e vos colocardes diante de mim nessa casa consagrada ao meu nome, e dizer, estamos salvos, estamos salvos. Então perceba que Deus disse, vocês roubam, assassinam, cometem adultério, juram falso, são mentirosos, mentem para as pessoas, acendem velas, seguem outros deuses, e depois você entra aqui na minha casa, naquilo que você chama de minha casa, e diz que está salvo, para continuar cometendo todas essas vergonhas. Acaso essa gata... Aí olha só o que Deus fala, gente. Está no versículo 10. Então vocês vêm aqui, a esse lugar que eles chamam de ser a minha casa, a essa casa consagrada ao meu nome, depois de cometer todos esses erros, e vocês ainda dizem para mim que vocês estão salvos? Para que vocês continuem cometendo essas vergonhas? Olha a palavra de Deus, gente. Como ela é real. Olha quanta gente aqui está achando que por estar na igreja está salvo. Mesmo vivendo uma vida sem vergonha, gente. Gente, a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela liberta. Por isso que nós temos que ler e pregar a palavra de Deus. Por isso que eu não me canso de pregar para vocês, porque a palavra de Deus ensina que como as pessoas vão crer se não houver quem pregue. Está em Romanos. Então perceba que você está enxergando claramente o que é a religião, que é uma mentira. E aí Deus diz, então você acha que você pode entrar aqui na minha casa, essa casa que está consagrada ao meu nome, e dizer que você está salvo? Para que você continue cometendo essas vergonhas? Aí Deus fala, versículo 11, acaso essa casa consagrada ao meu nome tornou-se ao vosso ver um esconderijo de ladrões? Então perceba que Deus chama essas casas, esses templos que foram consagrados ao nome dele, de esconderijo de ladrões. Gente, pastores, hoje em dia as igrejas têm metas financeiras. O cara que é pastor, ele só fica se ele conseguir arrecadar muito dinheiro. Por isso que as igrejas trocam de pastor toda hora. O cara que não consegue pegar dinheiro, ele é mandado embora. Eles não estão interessados na sua alma. Perceba que na sua igreja toda hora sai um pastor, a não ser que sua igreja seja uma igreja tradicional, pequena.
As grandes igrejas, elas trocam de pastores toda hora, porque eles não cumprem as metas financeiras. Perceba que Deus chamou esse lugar de esconderijo de ladrões. Perceba. E olha o que Deus diz. Pois ide ao meu lugar, onde antigamente fiz morar o meu nome, e vede o que aí fiz por causa da maldade de Israel, meu povo. Porque vocês estão desviados. E agora, porque praticaste tudo isso, porque vos falei constantemente, nunca me atendestes, porque gritei por vocês e vocês não me responderam, eu farei essa casa consagrada a meu nome, e na qual colocais a vossa confiança, lugar que vos dei, a vós e a vossos pais. E da minha presença eu vos expulsarei, da mesma forma que mandei para longe os vossos irmãos, toda a descendência de Efraim. Aí olha o que Deus fala, gente. Então, essas pessoas que depositam nos templos a confiança, elas são lançadas para fora da presença de Deus. Não sou eu que estou falando isso. Jeremias, versículo 12 ao versículo 14. Ao versículo 15. Então, quem crê que Deus está dentro de um templo, eu vou à igreja porque eu vou à casa do Senhor. Deus não está com essas pessoas, porque da presença deles, ele expulsou essas pessoas. E olha a ordem de Deus. E aqui nós vamos entrar numa coisa muito interessante, gente. Muito interessante, muito esclarecedora. Você que está me ouvindo até agora, eu tenho certeza que essa palavra está libertando seu coração. Você está enxergando o evangelho com outros olhos. E o que eu vou ler para você aqui agora realmente vai fazer você repensar algumas falácias mentirosas que o diabo repete dentro da igreja. Quando alguém está desviado, o que o pastor manda fazer? Ore por ele. Ore por ele, não reclame, não julgue. Ore por ele. Então esse ladrão, que Deus falou aqui que ele é ladrão. Versículo 11. Esse ladrão, ele não prega a palavra de Deus. Ele é ignorante, ele não conhece a palavra. Olha o que Deus diz. Jeremias, tu, porém, não ore por esse povo. Não ergas em favor deles súplicas e orações, e nem tentes procurar-me, porque não te atenderei de maneira alguma. Tu mesmo não está vendo os que fazem o que eles fazem nos povoados de Judá e nas ruas de Jerusalém? Então perceba que Jeremias queria orar por esses religiosos, mas Deus mandou Jeremias não orar. Versículo 16, pode abrir a sua Bíblia, Jeremias 7, capítulo 7, versículo 16. Nós não temos que orar por essas pessoas, queridos, porque Deus, ele disse no versículo 13, porque eu falei constantemente a eles e eles não me atenderam. Eu gritei por eles e eles não me responderam. Eles colocaram a confiança no templo e não ouviram a minha palavra. Então você, Jeremias, tu não ore por esse povo. Você não erga em favor deles súplicas e orações e nem tente me procurar, porque eu não vou te atender, Jeremias. Não ore pelos religiosos, Jeremias. Não ore por eles. Não erga por eles súplicas e orações. Não tente me procurar, porque eu não vou te atender de maneira alguma. Deus disse isso no versículo 16. E aí você vê as pessoas dizendo, ore por ele. Ele está na igreja, mas está desviado, ore por ele. Nós não temos que orar por essas pessoas. A palavra de Deus está dizendo isso. Deus falou aqui, eu vos falei constantemente e eles não me atenderam. Eu gritei por eles e eles não me responderam. Por isso, e eles fizeram desse lugar a confiança deles. Deus disse que isso é colocar confiança em palavras mentirosas que não servem para nada. Para nada. Então perceba que Deus ordenou a Jeremias não orar pelos religiosos. Não orar pelos religiosos. Quem é de Deus sai da religião e vai servir a Cristo. Porque a palavra de Deus ensina que só há um pastor. Quando ele chama, o rebanho dele sai. Porque está escrito, só há um pastor e um só rebanho. Então esse pastor é o Cristo e esse rebanho é o que servem a Cristo. As pessoas que estão na igreja, elas estão lá porque está escrito em 2 Timóteo capítulo 4,
que eles amontoariam mestres conforme as suas próprias concupiscências. Se eles amam dinheiro, então os pastores pregarão dinheiro. Pregarão aquilo que eles querem ouvir e não a palavra de Deus. Porque quem quer ouvir a palavra de Deus não aguenta ficar dentro dessa religião, porque sente fome, sente vontade de ler a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus é maravilhosa. Queridos, percebam como a palavra de Deus é forte. Percebam como a palavra de Deus, ela retrata exatamente aquilo que a gente vive hoje em dia. E aí Deus chega para Jeremias no versículo 23 e fala: pois esta sim foi a ordem que lhes dei. Dai ouvidos à minha palavra, e eu serei um Deus para vós, e vós sereis um povo para mim. Andai pelo caminho que vos ordenei para serdes felizes. Porque os religiosos, eles não me quiseram ouvir, eles não me deram atenção, mas na teimosia de sua mente perversa, preferiram seguir com seus projetos. Ficaram voltados para trás, e não para frente. Querido, olha essa palavra. Deus está te chamando. Mas se você não está dando atenção à palavra de Deus, Deus está te chamando de teimoso no versículo 24. Na teimosia da sua mente perversa, eles preferiram seguir com seus projetos e negaram a minha voz, e negaram os meus caminhos. Então eu não serei um Deus para eles, e eles não serão meu povo. Perceba que o Senhor, ele deu um basta na fidelidade dele com esse povo. Porque a palavra dele fala no versículo 28, acabou a fidelidade. Acabou a fidelidade. Ela foi eliminada de sua boca. Corta fora os teus cabelos, entoa nos morros escalvados um canto fúnebre, porque o Senhor desprezou e jogou fora a geração que provocou a sua ira. Você aí que está querendo orar pelo religioso, olha o que Deus falou. Não ore por ele. Acabou a fidelidade. Deus se encheu a ponto de dizer: acabou a fidelidade. Não há fidelidade com os religiosos. Deus não está com o religioso. Deus não está com o religioso. Pois o Senhor, está escrito, versículo 28 do capítulo 7 de Jeremias, pois o Senhor desprezou e jogou fora a geração que provocava a sua ira. Meu querido, você que está numa religião hoje, eu quero te dizer o seguinte: eu espero que você se arrependa dos seus pecados e que você pare de dizer que aqui é o templo do Senhor, porque isso é coisa de uma mente dura, uma mente teimosa. Eu preguei a palavra de Deus para você agora e você viu que tudo que eu disse para você está no livro 7 do capítulo de Jeremias. Não adianta você dizer que o seu pastor é bom. Ah, mas o meu pastorzinho é legal. Porque em Jeremias 8, versículo 10, o Senhor ensina que do menor ao maior são todos ladrões de primeira qualidade. Do sacerdote ao profeta, todos só praticam mentira. Jeremias 8, versículo 10. Pois do menor ao maior são todos ladrões de primeira qualidade. Do sacerdote ao profeta, todos só praticam mentira. Todos os líderes religiosos são mentirosos. Não interessa se é o Papa Francisco. Não interessa se é pastor Paulo Júnior. Não interessa se é Paul Walsh. Todos os líderes religiosos são ladrões de primeira. A palavra de Deus está dizendo isso. Esse povo que prega no templo de terno e gravata, pelos frutos conheceremos as árvores. Jesus disse que quando nós fôssemos pregar o evangelho, que não levássemos túnica, nem dinheiro, nem nada. Perceba que a palavra de Deus, ela ensina tudo. E tudo está transfigurado pelo diabo. Toda a palavra de Deus está invertida. Não há necessidade de templos. E o templo é construído. Não há necessidade de ternos. Não há necessidade de gravatas. Não há necessidade de roupas bonitas para servir a Deus, como dizem esses mentirosos, esses religiosos. Porque o que Deus quer é um coração. Você pode estar de terno e gravata, relógio caro, mas se o seu coração não estiver convertido e disposto a servir a Deus, então nada daquilo valerá. Perceba que no versículo 8 o Senhor fala: nós é que sabemos. A lei do Senhor está em nossas mãos. Pois olha que a caneta falsa do escriba transformou a lei de Deus numa mentira.
A caneta falsa do escriba transformou a lei de Deus numa mentira. Seus sábios fracassaram, ficaram desnorteados e caíram no laço do maligno, pois deixaram de lado a palavra do Senhor. Para que serve essa sabedoria? Eu vou então entregar as suas mulheres ao estrangeiro, suas terras aos conquistadores, pois todos eles, do menor ao maior, são ladrões de primeira. Então a caneta do escriba, ela serviu para criar a teologia. A teologia transformou a lei de Deus numa mentira. Pode abrir Jeremias 8, versículo 8. Por isso que a gente fala, o segredo da sabedoria é temer a Deus, está na palavra de Deus. Mas muitos de vocês estão presos à teologia. A teologia foi escrita pela caneta do escriba, que transformou a lei de Deus numa mentira. E você quer fazer escola bíblica dominical na igreja? E você quer aprender teologia? E você quer aprender sobre Deus com teologia? Meu querido, a forma que eu tenho para aprender sobre Deus é a seguinte: clama a mim, Senhor. A palavra de Deus ensina em Jeremias 33:3. Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tema a mim, porque o segredo da sabedoria é temer a mim. Assim disse o Santo Deus de Israel. Você que tem lido teologia, saiba que a caneta do escriba transformou a lei de Deus numa mentira. Sai desse templo. Do menor ao maior, todos eles são ladrões de primeira. Do sacerdote até o profeta, todos eles são mentirosos. A palavra de Deus ensina em 2 Coríntios capítulo 11 que os servos de Satanás, eles se disfarçam de ministros de Deus. Eles se disfarçam, mas eles são abomináveis com suas atitudes e reprovados, porque eles defendem o templo de Deus. Eles dizem que Deus está aqui, e colocam confiança no templo e afastam toda a sua confiança da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba como toda a Escritura é útil para instruir, e assim se cumpre a profecia do Novo Testamento, aonde toda a palavra de Deus é útil. Então não tem essa de Velho Testamento não serve, Novo Testamento não serve. A palavra de Deus ensina que toda a Escritura é útil para instruir e moldar o homem de Deus pelas suas leis. Tenho certeza que essa palavra falou profundamente no seu coração e que a partir de agora você será liberto da religião, porque você viu que Deus não habita no templo, você viu que a caneta do escriba mudou a lei de Deus, você percebeu que Deus sabe que quem confia em templo não serve para nada e que somente aqueles que guardam os mandamentos de Deus e vivem a palavra de Deus, eles de fato são pessoas de Deus, porque Deus cortou a fidelidade e lançou fora essa geração que negou a sua palavra para ficar indo para templos. Perceba que nós sabemos disso, porque a lei do Senhor está em nossas mãos. Senhor, agradeço a oportunidade de poder estar levando essa palavra. Tenho certeza que muitos religiosos agora abandonarão as suas religiões, abandonarão as suas práticas religiosas e entenderão que o segredo da salvação está em praticar os seus mandamentos com fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o véu do templo foi rasgado, o sangue de Jesus tem poder. E a partir do momento que cremos em todo o Evangelho e cremos que o Senhor Jesus, Ele morreu para nos salvar e que nós temos que servir os mandamentos de Deus e servir os passos de Cristo, carregando a sua cruz e seguindo-o de perto, então nós cremos no Evangelho e nós estamos salvos. Não adianta começar e parar. Você tem que começar e persistir até o final, porque a coroa da vida será dada para aqueles que persistirem até o final. Sejam fortes, irmãos. Hoje você deu seu primeiro passo. Abandone a sua religião, porque você viu no livro de Jeremias, capítulo 7, capítulo 8, que Deus descreveu a religião perfeitamente. E só está lá quem realmente quer morrer. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então sejam libertos pelo poder do sangue de Cristo. Nós temos um canal no YouTube chamado Jesus Não Mente. Peço que vocês entrem no nosso canal, que vocês participem, possam estar escutando nossos vídeos, porque o objetivo da gente não é pedir dinheiro para você, e sim pregar a pura e santa palavra de Deus que conduz à libertação. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que andam por ela. Mas estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que encontram. Espero que você entre pela porta estreita e seja salvo. Você que não tem... Muitos pastores dizem: vou pregar uma palavra rápida aqui, para que eu não seja chato. Se você acha que o que eu prego é muito extenso ou é muito chato,
Quero te dizer que você não pertence a Deus, porque aquele que é de Deus, ele ama a palavra. Ele escuta a palavra até o final. Ele tem sede da palavra. Ele quer ser liberto. E eu não estou aqui para entreter bodes. Eu não estou aqui para dar mensagem rápida. Eu não estou aqui para fazer a sua vontade. Eu estou aqui para pregar a pura e santa e libertadora vontade de Deus. Que Deus abençoe os verdadeiros. É o que eu peço em nome de Jesus. Que Deus lance os malditos em suas maldições e os fortaleça em suas maldições. Porque eles devem receber aquilo que eles têm no coração deles, que nada mais é do que o oposto à palavra de Deus. Que Deus pague os verdadeiros com toda a sua bondade e que Deus puna os mentirosos com toda a sua maldição. É o que eu peço com fé em nome de Jesus. Amém.